Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e hoje eu vim responder pra vocês a tag dos 50%. Se você ainda não está inscrito no canal, aproveite para se inscrever, seja muito bem-vindo e acompanhe as surpresas que estão por vir agora em julho. Se você já está inscrito, fique de olho para não perder nenhuma novidade. Essa tag foi criada pelo Vitor do Geek Freak. Ano passado a Amanda Saraiva já tinha me sugerido para fazer essa tag, mas eu acabei não conseguindo responder. Esse ano eu recebi novamente a sugestão agora da Jennifer Oliveira e eu achei que não dava para deixar passar pelo segundo ano seguinte. A tag consiste em a gente fazer um resumo do que aconteceu até agora em termos de leitura nesse primeiro semestre do ano. A primeira pergunta é o melhor livro que você leu até agora em 2016. A minha escolha vai para Cor Púrpura, romance epistolar da Alice Walker. Um romance epistolar, para quem não sabe, é um livro escrito em formato de cartas. Esse livro é simplesmente incrível, tanto pela escrita dele, como eu falei, isso é em formato de cartas. A narrativa, então, por consequência, ela traz todas as características da protagonista. A protagonista é uma personagem quase analfabeta, então a gente vê isso também refletido na escrita. É incrível como Alice Walker conseguiu criar a história assim tão envolvente, tão real. Ela traz temáticas muito importantes, ela fala da questão do racismo. A história se passa nas 4 primeiras décadas dos anos 1900 nos Estados Unidos. Além do racismo, que é uma temática extremamente importante aqui, a gente também tem a questão do machismo e a luta da mulher, da protagonista, a Celie, para conseguir superar todo esse machismo que impera ali na vida dela. É uma história incrível, sem dúvida alguma, deu origem ao filme, foi o primeiro estrelado pela Whoopi Goldberg. Na época o filme recebeu acho que 10 indicações ao Oscar, acabou não ganhando nenhum, mas eu indico demais pra vocês. E tem livros na telona lá no blog falando tanto do livro quanto do filme pra vocês. O segundo item é a melhor continuação que você leu até agora em 2016. No caso, eu não sei se enquadra exatamente como uma continuação, mas eu escolhi Outro Dia do David Levitan. Eu digo que eu não sei se ele é necessariamente uma continuação, porque aqui a gente tem a história do Todo Dia, só que contada pela visão da Ryan. Eu já sou apaixonada pelo Todo Dia, quem me acompanha sabe o quanto eu sempre falo desse livro. Eu tava muito curiosa pra ler Outro Dia. O David Levitan não me decepcionou em nada. Ele, aliás, conseguiu me surpreender pela forma de como novamente ele me emocionou, de como ele abordou a trajetória toda aqui das personagens por essa outra perspectiva e trazendo detalhes também tão importantes. Foi muito mais fácil compreender a Ryan aqui. E eu me apaixonei pela leitura da mesma forma como eu já tinha me encantado no primeiro. Em Todo Dia, eu acho que talvez eu tenha me emocionado mais do que aqui, porque o impacto foi maior, a surpresa foi maior, e aqui eu já fui meio que preparada para o que eu ia encontrar, mas ainda assim eu amei a leitura da mesma forma. O próximo é um lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito, e a minha escolha ficou para Garota Perfeita, que foi um lançamento da editora Planeta. Meu exemplar ainda não chegou, eu tô aguardando ansiosamente aqui. O livro é um thriller psicológico muito bem falado e eu tô bastante curiosa mesmo para fazer a leitura. Próximo item é lançamento do segundo semestre mais aguardado por você. No meu caso, eu não sei tudo que está por vir, mas eu sei que esse está por vir e eu tô me matando de curiosidade desde o ano passado pra ler. E é Shopaholic to the Rescue, da Sophie Kinsella, que é o 8º livro da série Becky Bloom. Adoro Sophie Kinsella, adoro Becky Bloom. O livro anterior, que é Becky Bloom em Hollywood, terminou num ponto que me deixou arrancando os cabelos de curiosidade e eu não vejo a hora de saber o que vai acontecer nesse 8º volume. O próximo é o livro que mais te decepcionou esse ano. Eu tive algumas decepções ao longo desse primeiro semestre, mas eu escolhi algum que, assim, que me deixou bastante curiosa para fazer a leitura, então que eu tinha bastante expectativa e que acabou não cumprindo. No caso foi Não Queira Saber, da Lisa Jackson. É um thriller psicológico, eu adoro o gênero. E eu achei a história toda muito interessante, só que quando eu fiz a leitura o livro não funcionou pra mim. A escrita não funcionou, eu achei a história meio artificial. Enfim, acabou não funcionando pra mim, figurou aqui então entre as minhas maiores decepções desse primeiro semestre. Simplesmente porque eu tinha muitas expectativas sobre ele, não que necessariamente ele tenha sido o pior livro desse semestre que eu li. O livro que mais te surpreendeu nesse primeiro semestre, no caso, Na Estrada Jellicle, da Melina Marchera. Eu não esperava que o livro fosse tudo isso que ele foi. Ele é um young adult incrível, a história toda é muito bem construída, desde o início a gente tem várias peças sendo dadas. Ele parece confuso no início, aliás, não parece, ele acaba sendo um pouco confuso no início, a gente passa boa parte do livro sem fazer ideia do que tá acontecendo.
mas de repente quando as peças se juntam, é um livro incrível, com várias mensagens incríveis. As personagens conquistam, ele, além dessa questão de ser surpreendente, ele também tem esse toque aí também um pouco mais melancólico por conta dessas mensagens que ele passa. Ele aborda temáticas muito importantes que precisam ser debatidas, fala de questões sérias, então fala sobre suicídio, sobre depressão, sobre uso de drogas. Enfim, é um livro incrível e que eu não esperava que ele fosse ser tudo isso, então foi a minha maior surpresa desse primeiro semestre. O próximo é Novo Autor Favorito, que ou o autor tenha lançado seu primeiro livro agora, ou que tenha sido o primeiro que eu li dele nesse semestre. Minha escolha foi para Casey West, de Namorado de Aluguel, e essa aqui também foi uma das maiores surpresas do semestre, no sentido de que eu não esperava que a leitura fosse me conquistar tanto quanto ela conquistou. Amei o livro, ele é super delicinha de ser lido, é um livro muito fofo. Gostei tanto da escrita dele quanto da história, principalmente da evolução da personagem, e agora eu quero ler outros livros da autora. Eu fiquei muito curiosa mesmo para conhecer. A editora seguinte já lançou outros 2 livros da Casey West, que é a duologia Encruzilhada. Também uma duologia Young Adult aqui, só que é mais um livro, eu não sei se ele é distopia, se é fantasia, mas enfim, é mais nesse estilo, ele não é tanto nesse daqui de Namorado de Aluguel, que tá mais pra um chick lit. E, enfim, eu fiquei curiosa pra ler outros nesse gênero aqui, estilo chick lit. Ainda assim, a duologia Encruzilhada também parece ser bastante interessante. A próxima é Soqueadinha por personagem fictício mais recente. E no caso, a minha escolha foi pro Ryan, de O Primeiro e Último Beijo, da Ellie Harris. Inclusive, eu fiz o vídeo com meus top 10 crushes literários e o Ryan tava lá. Foi impossível não me encantar por ele, pelo jeito dele de ser. E eu convido vocês a fazerem a leitura, porque esse livro é lindo e, como eu falei, o Ryan é apaixonante. O próximo é seu personagem favorito mais recente. Minha escolha ficou pra Sophie, de A Indomável Sofia. A Sophie é incrível, eu acho que ela é a grande alma aqui do livro. Se não fosse ela, talvez o livro não seria tão divertido, tão incrível quanto ele é. Também foi uma das melhores leituras desse primeiro semestre. Quem me acompanha sabe o quanto eu amei A Indomável Sofia. Eu também convido muito vocês a fazerem a leitura. Ele é um romance de época, só que como ele foi escrito na década de 50, ele foge um pouco dos padrões dos romances de épocas que a gente conhece mais atualmente, que tem uma pegada erótica mais forte. Esse aqui tá mais pra um romance à la Jane Austen, tanto que o romance em si, aqui na trama, ele é bem mais sutil, fica bem mais em segundo plano. Mas todas as peripécias aqui da personagem falam mais alto e fazem com que o livro seja incrível e que valha muito a pena. O próximo é um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. O livro que mais me fez chorar nesse primeiro semestre foi O Primeiro e Último Beijo, da Ellie Harris, como eu já falei pra vocês. O livro, aliás, ele é vendido como uma espécie de mistura entre Um Dia e Peça Eu Te Amo, então esperem já o que vai vir por aqui. Mas como eu já falei de O Primeiro e Último Beijo, então pra não ficar algo lá muito repetitivo, eu escolhi também A História de Nós Dois, da Dani Atkins, que me fez chorar, não da mesma maneira que O Primeiro e Último Beijo, que com O Primeiro e Último Beijo eu meio que terminei soluçando. E aqui, assim, foram lagriminhas mais contidas, mas ainda assim eu chorei. Aliás, eu choro muito fácil, né? Mas fica a indicação pra vocês, A História de Nós Dois, da Dani Atkins. Agora, um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. Minha escolha foi O Casamento da Princesa, da Meg Cabot, primeiro livro que eu li esse ano. Ele é o 11º volume da série do Diário da Princesa. Essa série já tinha se encerrado no 10º volume, só que agora, passados alguns anos, os fãs pediram pra Meg fazer uma continuação falando da Mia adulta e ela resolveu atender o pedido. Os primeiros, então, são Young Adults. Aqui a gente já tem a história da Mia adulta, porque é uma história para os leitores que eram adolescentes e que agora cresceram. Como eu falei, então eu fiquei muito feliz com a leitura, tanto por ela ser bastante divertida, quanto porque eu tive a chance de poder retornar a esse universo. A Meg não vai escrever mais livros, continuação de O Diário da Princesa. Ela tá fazendo agora uma outra série que sim, vai ter mais livros, que é de uma personagem que aparece aqui, que é a Olivia. A Olivia sim vai ganhar outros livros, inclusive a Galera Record vai lançá-los por aqui no próximo semestre. O primeiro livro da série da Olivia já vai sair, e o primeiro livro ele se passa em meio a esse aqui, então não é necessário ler esse livro, você pode começar a nova série da Olivia lendo direto aquele lá, e depois a série vai prosseguir através da perspectiva da Olivia. Não teremos mais livros daqui. Ela fez a mesma coisa também com a série da Mediadora, então saiu agora pela Galera Record o Lembrança, que é o 7º volume
da Mediadora também com os personagens já adultos, mas ela não vai continuar, terminou no Lembrança. Próximo é a melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora em 2016. Eu vou escolher dois, porque não teve como eu escolher entre eles. Uma é Como Eu Era Antes de Você, que meu livro não tá aqui porque eu emprestei pra minha amiga, mas a adaptação ficou sensacional, ficou extremamente fiel ao livro, ficou totalmente emocionante. Você também consegue dar muita risada, porque no começo tá bem engraçado, a trilha sonora tá incrível, enfim, tudo tá maravilhoso. Convido vocês a lerem meu post lá no blog de Livros na Telona, falando tanto do livro quanto do filme. E a outra adaptação que não dava pra deixar de fora foi Quarto, da Emma Donoghue. Inclusive, esse também foi um dos melhores livros que eu li nesse ano até agora. O livro é incrível e a adaptação também ficou muito fiel, tem mais diferenças com relação ao livro do que o Como Eu Era Antes de Você, também nessa comparação, mas ainda assim ficou maravilhosa, tanto que o filme concorreu ao Oscar de melhor filme, aliás, concorreu a 4 diferentes Oscars, melhor filme, melhor roteiro, melhor diretor e melhor atriz. Ganhou de melhor atriz, a Brie tá sensacional, torci muito por ela no Oscar, e também convido vocês a lerem então meus comentários sobre o livro e sobre o filme. O próximo é a sua resenha favorita desse primeiro semestre. Eu não sei se eu tenho uma resenha favorita nesse primeiro semestre ou em qualquer outro, mas uma que eu gostei bastante de fazer, que eu lembro que quando eu fiz eu sentei e eu não conseguia parar de escrever porque tinha muita informação pra falar, foi a de Dexter Está Morto, do Jeff Lindsay, que é o último livro da série Dexter. Foi o primeiro livro da série que eu li, então eu comecei pelo final. Então a resenha também teve um pouco desse desafio, porque eu não tinha resenhado nenhum dos outros, não conhecia nada da escrita do autor, e eu precisei falar desse aqui me baseando apenas na série de TV que eu tinha visto. E nas impressões, é claro, que eu tive com relação a essa leitura. Então, foi uma resenha que ao mesmo tempo foi um pouco desafiadora. Eu gostei bastante do resultado, ficou uma resenha bastante completa. Também convido vocês a lerem lá no blog. O próximo é o livro mais bonito que você comprou ou ganhou nesse primeiro semestre. No caso, a minha escolha foi para A Proposta Inconveniente, da Patricia Cabot, que foi uma troca que eu fiz no Scooby. Eu gostei tanto dessa capa que inclusive eu mostrei ela no meu vídeo de top 10 capas favoritas da estante, então convido vocês também a assistirem. E, enfim, gosto muito dos livros da Patricia Cabot, que é a Meg Cabot escrevendo como romance de época. E essa capa, pra mim, é a mais bonita dos livros dela que já foram publicados por aqui. Por último, quais livros você quer ou precisa muito ler no próximo semestre? E eu escolhi 3 livros que estão na minha meta literária, também mostro pra vocês qual foi a minha meta no meu vídeo. Deixo o link pra vocês aqui em cima. E os 3 que estão lá, essa meta tá andando meio devagar, não consegui ler muita coisa até agora, mas 3 que estão lá que eu não posso deixar de ler são A Garota que Você Deixou Pra Trás, da Jojo Moyes, O Segredo do Meu Marido, da Liane Moriarty, Antes de Dormir, do S.J. Watson, que também já tem filme e que eu tô muito curiosa pra ler e pra assistir. Contem pra mim o resumão de vocês desse primeiro semestre, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não deixe de deixar o seu curtir pra ajudar na divulgação. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo e aproveite pra se inscrever e acompanhar as próximas novidades. Beijos a todos e até o próximo vídeo.